Olá, quarta-feira, 17 de junho. No Nesp Notícias de hoje, a gente discute a ampliação dos direitos dos empregados domésticos. Conversamos com o coordenador da Comissão de Direito Trabalhista da OAB Bauru, o advogado José Antônio Sena. Você vai ver que alguns patrões se anteciparam para seguir as exigências da nova regulamentação. E mais, solução para o caso Ajax é adiada mais uma vez e funcionários sofrem com a falta de pagamento. Moradores do Pousada da Esperança 2 reclamam de paralisação em obra de creche. O impasse sobre o caso da empresa Ajax, que fechou as portas em fevereiro deste ano, ainda deve durar um bom tempo. Na última sexta-feira, durante nova assembleia para solucionar o caso, o prazo foi prorrogado por mais 60 dias. Enquanto isso, os trabalhadores, mesmo sem receberem salários atrasados e outros direitos, tentam levar a vida. Maria começou a trabalhar em um dos polos do Grupo Ajax em 2013. Quando a unidade fechou, os funcionários foram remanejados para a matriz no Distrito Industrial. Mas após voltarem das férias coletivas em fevereiro, encontraram os portões fechados. De lá para cá, não recebeu salários atrasados, 13º e nem férias. Hoje, ela e os filhos sobrevivem da renda da irmã com quem moram em Bauru. A gente fica sem chão, né? Porque a gente conta com aquele salário. Nós cortamos muitos gastos que a gente tinha. Nosso dinheiro é para água, luz, gás e mercado. Em fevereiro, a Justiça do Trabalho autorizou aos funcionários da Ajax pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso daria direito a eles de solicitar o saldo do FGTS e o seguro-desemprego. Mas, segundo informações do sindicato, a empresa não recolhe os valores do FGTS desde 2011. Os que entraram posterior a fevereiro de 2011 não tem nada depositado em suas contas, então esses não sacaram nada. Os anteriores que tinham algum depósito fundiário, esses conseguiram levantar. O INSS também não foi recolhido? O INSS também não foi recolhido. 30% dos trabalhadores não aceitaram a rescisão e continuam oficialmente empregados na Ajax, mas sem receber um centavo. É o caso de Manuel. Aos 57 anos, ele relata que a situação traz muitas dificuldades. Tem pessoas aqui que já estão passando fome, foi despejada, você entendeu? E a gente esperava alguma solução, a gente espera agora do juiz para que ele dê um processo mais rápido sobre esse caso, né? Porque existe, hoje aí na época era 900 a 1.100 funcionários. Estão todos na mesma situação. Muitos deles aí tiveram que retornar para a casa dos pais. Outros perderam carros e tudo que estava financiado, imóveis, de extrema penúria. Desde o começo do ano, várias manifestações foram feitas pelos trabalhadores, como o bloqueio do trecho da rodovia Marechal Rondon. O objetivo é sensibilizar a sociedade em busca de um ponto final para o caso. Para o presidente do sindicato, não existe possibilidade de recuperação da empresa e a única solução possível seria a intervenção da Justiça para garantir o pagamento das dívidas trabalhistas. Já existe, por parte da 4ª Vara Trabalhista, o arresto de uma boa parte dos bens da empresa. Porém, para que isso se converta ainda em dinheiro, ou seja, vendido, é necessário que seja decretada a falência. A gente entende que com a decretação da falência, e é o próprio posicionamento da Justiça, fica mais fácil de pegar algum bem que esteja disponível, fazer a venda e converter o dinheiro. O advogado do sindicato diz que as prorrogações de prazo estabelecidas nas assembleias só prejudicam os empregados. Essa outra assembleia que teve mais 60 dias de prazo, a gente está informando o juiz que não existe plano de recuperação, né? Alguém precisa injetar dinheiro na empresa para poder produzir. Então, nisso não se fala, então nada que se apresente é palpável. E é a Justiça a última esperança de Maria e dos mais de 1.000 funcionários para que um dia recebam todos os direitos que têm. Eu quero que a justiça seja feita, que eu receba, não só eu como os outros funcionários, né? Eu recebo nossos direitos.
A gente fala agora de outra situação não resolvida. Os moradores do Pousado da Esperança 2 estavam animados com a construção de uma creche para atender as crianças no bairro. Mas o que parecia ser a solução para os problemas de muitos pais virou um transtorno. A construção está parada. A placa indica a conclusão da obra para agosto de 2014. 10 meses depois, as 160 crianças que poderiam ser atendidas aqui em tempo integral continuam sendo remanejadas para outras creches ou estão em casa aguardando uma vaga. Desde o início do mês, os trabalhos no local foram interrompidos. Uma das justificativas apresentadas pela Prefeitura é que o governo federal cortou o repasse de verbas e não há dinheiro em caixa para a finalização do prédio. Carlos Roberto é presidente da Associação dos Moradores do Bairro e diz que a população não aguenta mais esperar. A população necessita muito aqui dessa creche. As mães querem trabalhar, mas não pode, porque às vezes procuram em outra creche, vaga para os filhos não encontra. Então estamos contando com essa creche aqui, né, que ela vai abranger a Pousada 2 inteirinha. Além de um alívio para os pais que não têm onde deixar os filhos, a construção da creche ainda trazia uma outra esperança aos moradores. Depois de pronta, ela seria mais um argumento para cobrar o asfalto nas quadras no entorno. Eu não sei o que o prefeito está esperando para concluir essa pavimentação para nós aqui. Cada vez que chove, fica difícil até para os moradores sair ou entrar com o carro para poder acudir suas necessidades, né? Ou até mesmo trabalhar de manhã com o carro, fica muito difícil. Nós questionamos a Prefeitura sobre a paralisação nas obras. De acordo com a assessoria de imprensa, as obras da creche devem ser retomadas até o fim desta semana. Depois do intervalo, você vai ver o que muda com a ampliação dos direitos das domésticas. Profissionais que trabalham como diaristas já pensam em procurar emprego como mensalistas para ter acesso às novas garantias. É daqui a pouco, voltamos já. No dia 1º de junho, agora, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. As novas exigências têm o objetivo de formalizar o que antes ficava apenas acordado entre empregadas e patrões. Eu prefiro trabalhar como diarista. Rosângela trabalhou durante 10 anos como empregada doméstica e, quando foi demitida, percebeu que tinha sido enganada pela patroa. Todas as anotações em carteira tinham sido feitas a lápis e não tinham nenhuma validade. Eu trabalhei de 98 a 2008 e a patroa falava que ela estava pagando tudo certinho. Aí quando eu saí de lá, ela não tinha pago nada. Nem um mês de INSS, não pagou nada. Aí eu perdi esses 10 anos. Depois disso, ela decidiu que ia atuar como diarista. A remuneração era maior e ela mesma passou a fazer a contribuição ao INSS como autônoma. Mas, com as alterações recentes na legislação, ela vem mudando a forma de pensar. Ficou bem melhor, né? Assim, até eu queria trabalhar como doméstica, porque os direitos são mais garantidos agora, né? A lei, sancionada no início do mês, complementa a PEC das domésticas aprovada em 2013, que já garantiu o pagamento de salário mínimo e horas extras e estabelecia a jornada de 44 horas semanais. Com a aprovação da lei, os empregadores agora ficam responsáveis por recolher FGTS, pagar adicional noturno, seguro-desemprego, salário família, auxílio creche e pré-escola, seguro contra acidentes de trabalho e indenização em caso de demissão sem justa causa. Já a situação da Iris continua a mesma com a aprovação da lei, mas é por um bom motivo. É que há 11 anos ela trabalha para Maria Luísa com carteira assinada. Apesar de já ter todos os benefícios garantidos, a empregada doméstica considera a lei um avanço. Quando a gente falava que a gente era empregada doméstica, tinha aquela discriminação, né? Porque você era empregada doméstica. E agora a gente é reconhecida como qualquer profissional, né? Maria Luísa diz que sempre fez questão da carteira assinada por considerar que esse é um direito da Iris. A esteticista também tem uma resposta pronta para quem questiona a lei por aumentar os encargos trabalhistas. É prioridade ter uma pessoa trabalhando em casa? Tem que deixar de fazer o quê para conseguir isso? Ou se tem condições financeiras, tudo bem, né?
Se não tem, um pouquinho, se apertar, desaperte de um lado, faz do outro, né? Faz uma economia ali para conseguir tê-las com a gente, né? Mas não são todos os patrões que pensam assim. E a Iris mesmo tem uma amiga que não teve a mesma sorte que ela. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava 3 dias por semana. Aí quem trabalha 3 dias por semana, o patrão tem que registrar, né? E aí ele pegou, achou melhor mandar ela embora e pegar uma pessoa para ir 2 vezes por semana, que aí não tinha obrigação nenhuma. Apesar dessa postura de alguns empregadores, a presidente do sindicato que representa as domésticas em Bauru afirma que não vem recebendo reclamações de redução de postos de trabalho e afirma que a aprovação da lei foi uma grande conquista para a categoria. Antes, ela saía do serviço, entrava no emprego, não tinha-se um futuro, porque quem não tem não é registrada no trabalho. E não tem fundo de garantia, viu? Não tem seguro-desemprego. Quando ela sair do emprego, como é que elas vão, se ela está desempregada, como é que elas vão receber o seguro-desemprego? Que futuro que elas vão ter? Então, elas trabalhavam assim, não contente, porque ela sabia que ela não tinha esperança, não tinha um futuro melhor, não tinha futuro, então elas não tinham muito ânimo para poder trabalhar. A temperatura subiu e o tempo abriu em todo o estado, mas tem previsão de uma nova frente fria para amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. Apesar das muitas nuvens no sul e leste do estado, agora à tarde não chove em nenhuma região. No início da noite de amanhã, a aproximação de uma nova frente fria diminui as temperaturas e traz chuvas, principalmente para sexta-feira. Bauru já pode ter pancada de chuva amanhã à noite. Na sexta, o dia deve amanhecer nublado, com possibilidade de chuvas a qualquer momento. Agora a umidade do ar é de 44%. Nesta quarta, a mínima foi de 14, mas agora à tarde a temperatura subiu e chegou a 30 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 19 e 28 graus. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre a ampliação dos direitos dos empregados domésticos. Vamos conversar com o coordenador da Comissão de Direito Trabalhista da OAB Bauru, o advogado José Antônio Sena. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. O Nesp Notícias está de volta e a gente continua a falar sobre a regulamentação dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Conversamos com o coordenador da Comissão de Direito Trabalhista da OAB Bauru, o advogado José Antônio Sena. Sena, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço e o que eu puder esclarecer estarei à disposição de vocês sempre. Sena, a garantia desses direitos para esses trabalhadores, ela levou bastante tempo. Por que essa discussão é tão delicada? Ela levou tanto tempo porque é uma relação diferenciada. Na iniciativa privada, há uma questão do lucro que o empresário busca na sua atividade. No caso do empregado doméstico, não há essa busca de lucratividade, mas sim uma prestação de serviço a um empregador diferenciado, que é aquele que mantém o lar da pessoa que faz essa colaboração diária com esse tipo de trabalho. Por isso, dessa demora para que arestas sejam aparadas e direitos sejam garantidos de forma efetiva. Mas antes dessa regulamentação, dessas novidades que a gente viu na reportagem, eles já eram protegidos de alguma forma pela legislação? Sim, já existia a Lei 58, 59 e 72 que já garantia alguns direitos ao empregado doméstico, como 13º, férias, salário mínimo, irredutibilidade de salário. Então, tudo isso já era garantido. A PEC das domésticas veio a regulamentar outros direitos que, pelos empregados nessa condição de estatística eram abusados em seus direitos, veio a regulamentar esses atos, como, por exemplo, a hora extra, o excesso que havia na atividade doméstica nesse sentido. Então, ela veio consolidar um direito constitucional, um direito social constitucional já previsto na nossa Constituição de 1988, isso veio a simplesmente normatizar aquilo que já estava previsto constitucionalmente. Então, alguns atos e fatores que não havia com o empregado doméstico veio agora a ser contemplado. Como, por exemplo, foi de garantia de tempo de serviço também, que era uma faculdade, agora se torna uma obrigatoriedade ao empregador.
Essas mudanças elas já estão valendo, mas algumas precisam de regulamentação ainda, né? Isso, a norma foi publicada e ela tem 120 dias para ser regulamentada. Por que disso? Porque fatores como o recolhimento do INSS, do Fundo de Garantia e uma alíquota, que isso é importante dizer, referente aos 40% da multa fundiária em caso de despedida sem justa causa, isso foi muito debatido, então por isso da demora. Esse encargo de 40% ao empregador doméstico é excessivo, então chegou a essa ponderação. Ele é excessivo, então como nós vamos fazer? Vai ser recolhida uma alíquota dentro dessas todas que eu salientei, que será um fundo de reserva. Caso haja essa dispensa em justa causa e o direito do empregado de recebê-lo, você vai retirar desse fundo para fazer o pagamento. Ou seja, você vai pagar ele em percentual no decorrer do contrato de trabalho. Quer dizer, não vai ser tudo de uma vez. Exatamente. Na necessidade de ter que pagar essa multa. Exatamente. E aí, o que é o diferencial? Em caso de demissão por justa causa ou pedido de demissão que ele não tem acesso ao fundo de garantia, será resgatado pelo empregador aquilo que ele recolheu durante o decorrer do contrato de trabalho. Então, por isso que gerou essa demora em efetivar o direito que a emenda constitucional proporcionou aos empregados domésticos. Agora, dá para a gente falar que os trabalhadores domésticos têm exatamente os mesmos direitos que os demais trabalhadores ou ficou alguma coisa para trás ainda? Isso, enfaticamente dizer que são todos, há muita controvérsia. Há ainda algumas coisas pendentes se há possibilidade ou não de fazê-lo. Claro que quem vai dirimir isso é a doutrina e a jurisprudência no julgamento das ações que houver conflito, ou até uma regulamentação posterior própria legislativa para estabelecer algumas atividades que ainda é feito pelo empregado doméstico. Eu dou um exemplo para você do folguista de turno ininterrupto de 6 horas. Isso não foi uma previsão. Então você tem empregados domésticos que há necessidade de uma folga e quem vai suprir essa folga? Você pode ter essa relação com o empregado que a gente chama de folguista, que tem um turno ininterrupto de substituição das folgas dos outros empregados. Então há outras controvérsias pontuais que vai ser necessária uma discussão doutrinária e até uma interpretação normativa, seja por parte do judiciário ou a criação de legislação complementar, no caso do legislativo. E se isso for questionado depois na justiça? Sim, se for questionado, é claro que sempre há a gente parte daquele princípio lá no Justiça do Trabalho da conciliação, se as partes se conciliarem e entenderem que isso é comum e está satisfazendo e não está havendo abuso de direito, eu acredito que isso seja até, nem há necessidade de ser levado ao judiciário, né? Eu acho que o bom senso impera primeiramente entre as partes, mas isso é uma questão a ser questionada, analisada, estudada, para ver até que ponto se faz necessário, inclusive, uma normalização. No caso do bom senso não imperar, Sena, se os empregadores não seguirem o que a lei diz agora, como que eles podem ser acionados pelo empregado? Como que eles vão ser punidos disso? Isso, eu sempre brinco, né? Existe a norma, mas existe a regra, mas se você a burla, existe a punição. Então existe uma instrução normativa, salvo engano, 114 de 2014, referente à fiscalização do trabalho doméstico. Então o Ministério do Trabalho e Emprego impõe algumas condições de fiscalização. Aí nós vamos entrar num outro questionamento, que é o direito constitucional de ir até a sua casa e adentrar ao seu lar. Então existe um conflito de normas que aí a gente vai precisar saber qual é a preponderante. E existe também a regra de uma lei 12.914 de 2014 que tem a punição referente à infração das normas referente à relação empregatícia. Então, o Estado condicionou tanto a instrução normativa para o Ministério do Trabalho e Emprego, na sua fiscalização, como a punição de multa administrativa, no caso, imposta ao empregador que infringe essas condições que são as normas trabalhistas criadas ao empregador doméstico e aos demais outros trabalhadores. É importante dizer que, claro, que isso tudo é motivado por em algum momento, né? Uma denúncia. Isso, uma denúncia, porque do empregado, por exemplo. Na prática é inconcebível você achar que o fiscal vai visitar todos os residentes onde há uma relação empregatícia. Eu acredito que nós temos que amadurecer como país no sentido de que se nós criamos normas, elas devem ser implantadas, a efetividade vai gerar nisso do bom senso e caso você entenda que isso não é possível, até a gente pode falar de uma ausência desse colaborador doméstico para que você possa equilibrar suas contas e possa respeitar aqueles direitos adquiridos. Isso, muitos empregadores, eles alegam, a renda não vai aumentar, como que eles vão conseguir recolher todos esses encargos? Você acredita que no longo prazo pode haver uma precarização, uma substituição? Eu vou trocar a minha empregada mensalista por uma diarista 2 vezes por semana? Sim, eu acho que isso é possível, mas eu entendo que nós criamos
muitos monstros em relação a toda essa legislação e efetividade de direito, que eu acho que a análise você tem que fazer dentro do seu próprio lar. Até que ponto o seu tempo em relação àquela prestação de serviço vai ser benéfico em detrimento do trabalho que você exerce e que lhe atrapalha naquilo que você arrecada. Então, você sopesar isso de forma coerente, seja até numa economia doméstica, de ver a relação existente entre a sua condição de adotar uma diarista, que aí ela vai ter que respeitar alguns parâmetros também, para que você não venha a infringir direitos e isso gerar um passivo trabalhista. Automaticamente você fica refém de norma de busca de uma regulamentação, que eu digo, do próprio empregado, achando que está sendo lesado em seus direitos. Você cria um passivo que a algum momento você vai ter que arcar com ele. Isso na iniciativa privada também existe. Então tem uma discussão prescricional a respeito desses direitos que não são respeitados e até que ponto você pode buscá-lo na esfera trabalhista. Então tudo isso eu acho que tem que ser sopesado, porque muitas vezes você vai adiar um problema, infringindo normas, que lá na frente vai ficar muito mais caro para você. Tá certo, Sena. Muito obrigada por esclarecer essas questões. Estamos à disposição, assim que vocês precisarem, estaremos sempre colaborando com vocês. E só um aviso, hoje, por causa da exibição do Campeonato Mundial de Futebol Feminino pela TV Brasil, não haverá reprise do Nesp Notícias às 8 da noite. Mas você pode rever esta edição acessando o nosso site. A gente volta amanhã, ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.